Teve alguém que me mandou vários e vários e vários exercícios. Acho que foi o Adilson. Eu ainda não consegui terminar a correção, mas eu comecei no domingo, devolvi algumas questões, mas eu não tive condição de concluir ainda, tá? Mas eu vou concluir, prometo. Diga, Adilson. Boa noite, Milena. Tudo bem? Tudo bem? Espero que você tenha melhorado. Você ouviu É, o que eu comentei agora? ouvi sim, ouvi sim, mas eu queria saber se. Acho que só ficou faltando um conjunto de questões. Daí eu queria ver se você se conseguiria me mandar amanhã, porque eu ainda Você não, não fez a ainda não prova fiz não, a né? avaliação. Certo. Não. Mas aí, se você não conseguir, tudo bem, viu? Aham. É porque, É, como você fez é só para muitas saber mesmo questões, para. tá certo. Aí por isso que eu, assim, não dava pra fazer tão fácil, rapidamente, porque eu tinha que olhar qual era a questão e, e aí voltar pro seu exercício. Então, isso levou um pouquinho mais de tempo. E aí esses dias estão meio corridos pra mim. Mas eu vou olhar sim, tá? Inclusive, alguns a gente Tá, discutiu eu vou ver na se. tutoria. Aí eu não corrigi. Eu disse assim, coloquei lá visto na Eu vi, tutoria. eu vi. Então, gente, Sobre isso, eu acho que os próximos eu te envio eles com a questão em cima, porque aí eu faço é mais fácil. pelo tablet, daí ajuda aí, né? Uhum, tá certo. Obrigado, Milena, por enquanto. Nada, vamos iniciar. Acho que eu, acho que eu, não sei se eu cliquei alguma coisa errada, mas tem aqui, tá aparecendo alguma coisa pra vocês aí que eu tô compartilhando? Não, né? Ainda não. Apareceu aqui, Milena. Compartilhamento ao vivo no aplicativo do YouTube. Para mim também apareceu. Mas, Compartilhamento ao mas, vivo. mas não foi de propósito, não. Peraí, deixa eu. Para mim apareceu algo que eu não tinha autorização. É, deixa eu sair aqui e voltar. Hum, Acho que agora regularizou. Gente, eu não sei vocês, mas desde semana passada eu tô com minha imunidade baixa, sabe? Aí quando eu achei que tava melhorando, aí o frio aqui. Eu não tô derrubada assim, mas eu tô corizando bastante. Eu não sei se serve de consolo, mas eu sou motociclista, então todas essas chuvas aí eu tô no trânsito. É, correria difícil, né, da gente. Bom, Adilson, para você foi o caso da tá pilotando a moto, mas eu em casa também foi a mesma coisa, então acho que é algo que tá Tá geral. pegando muita gente, tá geral, que até minha filhinha também tá tossindo muito. Mas é assim mesmo. Eu vou compartilhar minha tela. Aí vocês me desculpem a minha falta de. Até a minha falta de. Um pouco de disposição. Esse meu rostinho tá meio. É, vamos começar
as nossas questões, né? Vou tomar. Tem aqui, acredito que eu não tomei ainda. Desculpa, gente. Se preocupa não, professora. A gente também tá assim. Se pudesse escutar pelo microfone, ia ser a aula todinha, só escutando isso também. Não se preocupe não. Deixa eu fazer o seguinte, vou tomar ali uma medicação rapidinho, tá? Vou tomar uma loratadina. Bom, gente, o que é que vocês mandam pra mim hoje? Não, mas eu não tô com dor no corpo não, viu? É mais um início aí de um possível resfriado, mas às vezes melhora com o passar do tempo. Tava deitada ali antes de a gente entrar, justamente pra dar uma renovada, sabe? Então, vocês querem discutir questões hoje? O que é que vocês mandam pra gente? Vocês estão me ouvindo? Bom, professora, se é que eu posso dar um exemplo para a senhora poder fazer uma revisão para os meninos que vão fazer a avaliação, seria bom pegar alguns exemplos de pertinência, inclusão, complementar e cálculos com diagrama de Venn. Certo. Mas seria bom vocês sugerirem questões, sabe? Porque sugerirem exercícios, porque, por exemplo, tem uma aqui que eu acho bem legal. Milena, a 59 ela é bem capciosa, viu? É aquela dos empregados da firma. 59. Ok, vamos começar aqui por essa 54. Essa 54 é interessante. Rapidinho, tá? Só pra eu me
47. A 44 também. Acho que eu vou fazer voltando. A gente fez essa 42 na aula passada, não foi? Dois itens, não foi? Acho que foi. Certo. Vou começar pela que tem uma carinha mais chata. Você fez, Adilson? Eu fiz com auxílio de vídeos, Milena. Uhum. Eu não consegui desenvolver ela sozinho, não. Ok. Bom, questão 59 diz o seguinte: de todos os empregados de uma firma, 30% optaram por um plano de assistência médica. A firma tem a matriz na capital de São Paulo e somente 2 filiais, uma em Santos e outra em Campinas. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados trabalham na filial de Santos. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano. Só um momentinho que eu acabei de lembrar que não tá no Wi-Fi aqui. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica e que 35% dos empregados da filial de Santos o fizeram, qual a porcentagem dos empregados da filial de Campinas que optaram pelo plano? Ok? Então, a ideia aqui é a gente quebrar esse enunciado em várias partes para que a gente entenda o cenário todo, certo? Então, matemática tem muito disso. Por exemplo, nesse momento eu não vou ter... você não tem uma solução padrão para esse tipo de problema com tudo aquilo que a gente viu anteriormente, né? Tipo, não é uma questão tão direta, então a gente vai precisar pensar um pouquinho, tá? Então, primeira frase: de todos os empregados de uma firma, 30% optaram por um plano de assistência médica. Então, para ilustrar essa primeira afirmação, eu colocaria aqui se faz sentido aqui para vocês. Nós temos pessoas com assistência médica e temos pessoas sem assistência médica, né? Então, eu vou representar por A o conjunto formado pelas pessoas que têm assistência médica, tá? Tem assistência médica. Então, eu sei que 30% desses empregados têm assistência médica. Então, 30%, você imagina que 30 de 100 seriam pessoas com assistência médica. Então, vou colocar aqui 30%, né? Fazer um abuso de notação. E, consequentemente, o complementar de A, ou seja, as pessoas que não possuem assistência médica, seriam 70%. Tá? Então, primeira frase, a gente já fez um certo diagrama. Não quer dizer que a gente vai usar esse diagrama até o final, mas inicialmente vamos fazer assim. Aí na segunda frase, segunda oração tem assim: a firma tem a matriz na capital de São Paulo e somente 2 filiais, uma em Santos e outra em Campinas, né?
a firma tem a matriz na capital de São Paulo e somente 2 filiais, uma em Santos e outra em Campinas. Então, aqui, imagine um conjunto S, funcionários de São Paulo, aí eu vou colocar um B para funcionários de Santos. E uma outra em Campinas. Deixa eu fazer uma coisa mais organizada, né? Perceba que isso aqui são todos esquemas, não quer, perceba que já é um pouco diferente do que a gente vem fazendo. Então, segundo a afirmação, nós já fizemos o esquema. São Paulo, B, Santos e C, funcionários de Campinas. Tá? Vamos para a terceira afirmação. 45% dos empregados trabalham na matriz, que é em São Paulo. E 20% dos empregados trabalham na filial de Santos. Né? Então, temos 45% dos funcionários em São Paulo, 20% em Santos. Consequentemente, em Campinas, nós vamos ter aqui 45 com 20, 65, 35% dos funcionários em Campinas. Tá? 45%, não, isso aqui eu já li, né? Desculpa. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica e que 35% dos empregados da filial de Santos o fizeram, qual a porcentagem dos empregados da filial de Campinas que optaram pelo plano? Então, 20% desses empregados da capital tem plano, ou seja, 20% desses 45% optaram pelo plano de assistência médica. 35% dos empregados de Santos, ou seja, 35% de 20% tem plano. E aí a gente tem que saber quantos por cento desses 35% optaram pelo plano. Né? Então, a gente tem aqui com a porcentagem de outra porcentagem. Então, todos esses percentuais têm que totalizar 30% dos empregados. Né? Então, Adilson, você que já pensou nesse problema anteriormente, o que é que você poderia
sugerir aqui pra gente fazer. Só um minutinho, viu? Deixa eu rever aqui minhas anotações. Ela é bem diferente, né? Que a gente vem fazendo. Diga, David. Milena, não, deixa o Adilson dar a opinião dele para me ver se a maneira que eu fiz vai tá correta, entendeu? Vamos aguardar, para mim não ser tão Não, rápido. colega, pode mandar bala aí. Começa aí que eu tô Não, procurando. porque assim uma dúvida de um pode ser de outro. Tem várias formas de fazer. Mas eu quis deixar claro aqui em porcentagem, né? Que você está pegando o percentual de uma outra percentual. Então, pelo que eu entendi aqui, a gente vai chegar em uma equaçãozinha. Milena, eu pela solução que eu encontrei que me ajudou em vídeo, ele transformou primeiro em decimal, fez as multiplicações, tipo 0,2 vezes 0,45. Isso. E depois ele aí fez assim com Santos, e em Campinas ele permaneceu com a incógnita. Uhum. E depois ele fez. Igualou a alguma coisa, né? Então ele somou os três, com inclusive a incógnita, e igualou com a percentagem inicial que ele dá lá, de 30% da. Representação, né? Isso. Por aí. David, você fez assim também? Ô, Milena, eu não fiz desse jeito não, eu fui mais ligeiro. Foi mais ligeiro? De um jeito... Então Fui bora fazer mais o seu jeito ligeiro. ligeiro, vamos ver. Rapaz, Milena, eu fiz o seguinte, porque assim, eu não sei se é porque a questão resolução seja mais fácil, né, do jeito mais rápido. É por isso que eu esperei ele falar para ver o que era que você diria, né, como a gente chegava na resposta. Resumindo, eu fiz assim, se 30% decidiu o plano de assistência médica, né? Aí eu deixei lá congeladinho. Aí vamos lá, 45% dos empregados trabalham na matriz, que é em São Paulo. 20% trabalha na de Santos. Aí ele vai botar na de Santos, né? Pronto, beleza, fechou. Só que ele coloca aí, sabendo que 20% dos empregados é da capital e 35% de Santos. Aí fica faltando Campina. Ele botou informação como se fosse para endoidar a cabeça do cara, né? Aí eu já fui direto, aí são meus 25 mais 85, faltando para 100, 45. Não sei se tá certo, né? Agora, como o jeito que ele falou decimal aí, Como foi que que vai você para fez? frente, Você vai para fez trás, não lembro não. 45 com 20. Você fez uma É subtração porque, aí, como é que foi? porque se for pela porcentagem, o limite total não é o 100%. Isso. Então, se eu já achei 20%, Com né? 45. E achei 35, para chegar no meu 100% vai dar os 45. Mas os 45 ele já te deu, né? Ele já te deu. Ele não te deu os 35. Não, ele dá é justamente isso que eu falei, dá 45% da matriz, né? Ele disse que o Sim. 45% dos empregados, né? 45% dos empregados trabalham na Trabalha na matriz. matriz. É. Sim. Mas ele não disse que o quanto que optou, ele vai dizer lá embaixo, que 20% desses 45%. Sim, mas está É o aqui, ó. Tá aqui, ó. 45% está em São Paulo. Tá vendo aí a minha tela? Você tá vendo minha tela? Tô vendo. Aí depois diz que 20% dos empregados trabalham em Santos, certo? E aí fica 35% que resta, né? Chegando 100. No caso, professora, se bem entendi o que o David falou, ele fez uma soma entre os 35 que optaram, mais os 20% que optaram, que deu
Aliás, uma soma e depois ele subtraiu, Só que no que. caso fica faltando Só 45 para que. chegar. Se Só bem entendi o que. que ele falou. Entendi. Só que a questão é que a gente chega em 35, né? 45 com 20 dá 65. E 65 para 100 falta 35, né? Eu acho que entendi que ele fez mentalmente esses 35%, somou com 20 e observou que faltava 45 para chegar em 100. Mas é mais tranquilo. Tranquilo, porque às vezes a gente faz 35 mais 20 é mais fácil de você entender quanto que chega até o 100 do que 65 quando chega até o 100. Mas está corretíssimo. A gente sabe que não pode passar de 100%. Aí, David, o que é que você fez depois? Tá travando, é? Pera aí, viu, gente? Só um momento. Só um momentinho. A professora está travando para nós. Certo, deixa eu... Só um momentinho, tá? É o Meet que tá... Minha esposa tá dizendo que o Meet tá travando. O meu tava assim ontem. Deixa eu só... colocar meu computador para carregar. Eu vou só atualizar aqui a página, tá? Estão por aqui, eu acho que a Milena acabou de voltar. Acho que agora melhorou. Melhorou? Por enquanto, sim. Tá. Vou deixar minha câmera desligada, né? De qualquer forma. Pra gente continuar. Aí eu tava perguntando pro David o que foi que ele fez depois. Sim, Milena. Aí, que até eu me confundi agora também. Até eu fiquei na minha dúvida. Veja só, como foi que você achou aí os 35% aí de Campinas? Já que no texto ele não diz Campinas. Porque 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados trabalham em Santos. Então, como a gente só tem São Paulo, Santos e Campinas, 45 com 20 dá 65%. E aí restam 35% que que é a quantidade é o percentual que trabalha em Campinas. Eu fiz a mesma conta,
de soma, só que usando 45% e 20%. Esqueça o resto que vem na frente, que vem depois. Tá certo? Pronto, eu utilizei essa mesma regra aí para usar a porcentagem dos empregados que trabalham na filial de Campinas, que optaram pelo plano. Usei essa mesma regra, aí Mas achei os 45. a gente ainda não chegou no pessoal do plano ainda. A gente está só dividindo o percentual de empregados. O percentual de plano vai estar aqui, ó. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano, aí essa informação está aqui. 20% de 45%. Eu só escrevi em porcentagem. Eu não fiz o cálculo ainda para saber 20% de 45% quanto é. A gente vai fazer depois. E 35% dos empregados da filial de Santos também optaram pelo plano. Então, qual a porcentagem de Campinas, de empregados de Campinas que optaram pelo plano? Tá? Então, você achou, no final, você achou quanto? 45. A resposta final deu 45%. Foi Foi. isso? Foi isso? Positivo, 45. Pronto, a gente não chegou lá ainda. Vamos ver agora. Aí, o que é que a gente precisa lembrar? Que o pessoal de São Paulo, mais o pessoal de Santos, mais o pessoal de Campinas, quando a gente somar todo mundo que tem assistência médica, esse total de pessoas com assistência médica, porque essas letras não estão. Por exemplo, A mais B mais C. O percentual de cada uma tem que dar 30%. Tá certo? Mas quem vai ser. Vão ser essas parcelinhas? Então, 20% de 45% a gente escreve assim, ó. 20% vezes 45%. É a porcentagem da porcentagem. Aí, isso aqui é a porcentagem de São Paulo. Mais 35% de 20%, que é a porcentagem do pessoal de Santos, que tem assistência. Mais X% de 35%. Isso vai ser igual a 30%. Tá? Isso vai ser igual a 30%. Então, uma sugestão é transformar tudo isso em número decimal. Eu sei que 20% é 0,20 ou 0,2. 45%, 0,45. 35%, 0,35. 0,20. Aí aqui eu vou deixar X%, porque a gente não sabe quem é esse quantitativo. 0,35 igual a 0,30. Então vai dar uma continha, vão dar umas continhas bem chatas, tá? Aqui. Uma outra forma de fazer, assim, né? Aqui você vai ter que multiplicar e isolar o x. Eu faria o seguinte. Eu escreveria 20 sobre 100 vezes 45 sobre 100, que é a definição de porcentagem, né?
mais 35 sobre 100 vezes 20 sobre 100 mais x sobre 100 vezes 35 sobre 100 igual a 30 sobre 100. Certo? Opa, sobre 100, né? Então, você pode simplificar alguns zeros aqui, né? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer bastante conta. Achei que ia ser mais fácil, mas na verdade não vai adiantar muito não. A gente vai ter que multiplicar mesmo. 0,2 vezes 0,45. Se você quiser, eu posso ir dizendo, viu? É? Então, Para ajudar. diga aí, por favor. 0,09. Aqui. Isso. Mais. 0,07. Mais. Aí vai ficar x% vezes 0,35. Então, 0,35x% igual a 0,30. Isso. Então, aqui eu vou ficar com 16. 0,16 mais 0,35x igual a 0,30. Então, 0,35x% vai ser igual a 0,30 menos 0,16. Dá 0,14. Faltou o x aqui, né? Isso. E aí, resolve o x. Sim. 0,4. Quanto? 0,4. 0,4, que é igual a 40%. Então, x é 40. Então, aqui, o percentual de empregados de Campinas que optaram pelo plano foi 40%. Tá? Adilson, você conseguiu perceber que esse resultado é 40%? Sim, Milena. Pronto. Então, a estratégia é essa mesmo. Então, você vai pegar a porcentagem da porcentagem. A soma de todos esses pedacinhos de funcionários que têm plano de saúde, somando todos, tem que dar 30%. Então, é cálculo de porcentagem da porcentagem. Tá? Bem bacana essa questão. Agora, ele usa o assunto de conjuntos bem de forma superficial, né? Isso aqui, esse esquema aqui que eu fiz, você poderia resolver sem precisar desenhar. Né? Mas a ideia é que você trate as filiais como conjuntinhos. Sim, sim. Você tem que ter essa ideia de agrupamento, né? Então, talvez só escrevendo não ficasse tão claro
que você está tratando de 3 conjuntos diferentes. Na verdade, são 2 situações. Os empregados divididos em 3 grupos, 3 conjuntos, e os empregados divididos em 2 conjuntos por assistência médica. Então, é o mesmo conjunto descrito de 2 maneiras diferentes. Então, a ideia de conjuntos está nessa pegada aí. E esses 3 conjuntos, eles são disjuntos já. Isso, são disjuntos. Você não vai ter um empregado que trabalha em São Paulo e em Santos ao mesmo tempo. Né? Porque se você tivesse esse pessoal, a complexidade do problema ia aumentar muito. Porque aí você ia ter que ver quem está na interseção, tirar, né, descontar. Então, saber que eles são disjuntos também é um pré-requisito aqui. E eu acho que esse é um ponto interessante também, viu, Milena? Essas questões de contagem de elementos. E aqui você não tem a quantidade de empregados, né? A gente resolveu sem saber a quantidade de empregados. Então, se a quantidade é Y, 30% de Y tem assistência, 70% não tem. Então, você resume a solução ao lidar com as porcentagens. Lidando com as porcentagens. A quantidade de empregados seria, digamos que, irrelevante assim, para achar esse percentual de Campinas nesse caso. Muito boa essa questão. Qual vai ser a próxima? Acho que é aquela lá que você assinalou dos conjuntos. Ô, Milena, coloca só lá na resolução rapidinho, só para me fazer um print aqui, para me tirar uma dúvida posterior. Tá. Por favor. Só um momentinho. Rapidinho. Ok? Pronto, David? Pronto, já foi. Obrigado. A questão 54, ela já dá um diagrama pra gente. Alguém está com o microfone ligado? Então eu estou ouvindo o retorno do meu microfone aqui. Considerando os conjuntos A, B e C, representados abaixo, e sabendo, aí temos uma série de hipóteses aqui com relação ao número de elementos. Aí pede para a gente calcular o número de elementos desses conjuntos abaixo. Tá? Então, partindo do diagrama, nós vamos responder as questões. Então, considerando os conjuntos representados e sabendo que... Aí vamos para o primeiro passo. Primeira hipótese. Número de elementos de A união B, 24. 24. Então, a gente vai, na contagem dos elementos de A e B, a gente vai ter que ter 24 elementos. N de A interseção B é 4. Então, aqui eu vou colocar, interseção de A com B, é isso tudo aqui, ó. Perceba que eu tenho uma interseção com C também, mas por enquanto eu vou deixar 4 nesse local. Número de elementos de B união C. B união C vai ser 16. Certo? Então, vou fazer 5.
A menos o 6, menos o C, vai ser 11. Número de elementos. Então, A menos o C seria todo esse pessoal aqui, ó. Certo? Então, aqui tem 11 pessoas. 11 pessoas não, né? 11 elementos. Se essa região toda que eu pintei de amarelo no início tem 4 elementos, a gente conclui que nessa região aqui, do lado de fora, a gente vai ter 7 elementos. O que eu quis dizer foi isso aqui, ó. O primeiro conjunto que eu pintei foi esse. Pode ser que aqui dentro de A interseção C a gente tenha elementos, tá? Mas a gente não tem informações ainda para isso. Então, para concluir isso. Então, 4 para 11, falta 7. Então, a gente já sabe que esse complementar aqui tem 7 elementos. Essa diferença, melhor dizendo. E o número de B menos C é igual a 10. Eu vou apagar aqui essas cores para dizer o seguinte. O B está aqui e o C está dentro. Quando eu peço B menos C, eu retiro o C nessa diferença, tá certo? Então, quando eu tiro o C, sobram 10 elementos, tá? Só que nessa partezinha daqui, aliás, desculpa, juntando B com C, eu tenho 16 elementos, tá? Tirando o C, eu tenho 10. B com C tem 16. B menos o C tem 10. Então, eu posso concluir que do lado de fora do C, eu vou ter 10 elementos. Deixa eu botar aqui. Essa parte aqui, ó. No total, vai ter 10 elementos. Certo. Só que eu tenho esse 4 aqui, que eu não sei muito bem se tem elementos na interseção do A com o C ou não. Tá? Eu não consigo ter essa informação agora. Então, a gente precisa ajustar as coisas para poder montar esse quebra-cabeça. Tá? Se B menos o C tem 10 e B união C tem 16, quantos elementos vai ter o conjunto C? Considerando que o C é subconjunto dele, né? Ele vai ter 6, né? Se aqui, ó, fora tem 10, tirando o C. Então, aqui dentro a gente vai ter 6. Tá? Só que, deixa eu ver. Aqui a gente vai ter 6. Só que a gente não sabe se a gente tem interseção, né? A com C. Me ajudem aí.
Esse daqui vai ter... Aqui vai ter 6. Aqui vai ter 10. Se aqui tem... Se aqui tem 16. 16. A união B tem 24 elementos. E B união C tem 16 elementos. Então, B tem 16 elementos, né? Então, A vai ter... Aliás, não A, né? Mas, para completar os 24 elementos, vou ficar faltando 16 para 24. Vou ficar faltando 8. Então, nessa partezinha de fora aqui, vamos ter 8 elementos. É um quebra-cabeça mesmo, tá, gente? Aqui vai ter 8. 16. Por quê? Aí você pode pensar, ah, mas tem algum desses 8 que pode estar aqui dentro? Se pudesse, B união C não teria 16 elementos, teria mais. Então, a gente não pode ter mais de 16 elementos. Então, a gente já fez, já usou a gente já usou essa hipótese do meio e a última, né? A menos o C vai ter 11 elementos, mas a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda. Vai ter 8 elementos. Não, 8 não. Vai ter... esse pedaço em amarelo, junto com um pedacinho aqui em azul. Então, aqui no amarelo, eu tenho 8 elementos. Tenho 8 elementos. E eu sei que a interseção B tem 4 elementos, tá? Então, nessa interseção, eu tenho 4 elementos. Então, A tem, de certeza, tem 12 elementos. A tem 12 elementos, tá? Só que como eu tenho elementos na interseção, quando eu somo esses conjuntos, no total, eu fico com 24 elementos. Certo? E A menos o C fica 11. Eu sei que 8 com 4 aqui fica 12. 8 mais 4 fica 12. Só que quando eu tiro esse conjunto C aqui, o conjunto A vai ficar só com 11. Então, vai sair 1 aqui. Ou seja, aqui eu vou ter um elemento. E aqui, como o conjunto C tem 6 elementos, fora do A, eu vou, no caso, o C menos A vai ter 5 elementos. Tá? Então, vamos verificar se todas as hipóteses estão funcionando. Tá? B menos o C. Peraí.
como A interseção B tem 4 elementos, e um está aqui de certeza, então aqui tem que ser 3. Aqui tem que ser 3. Como essa parte de azul tem 10 elementos, e aqui tem 3, só nos resta concluir que aqui fora, que aqui fora desse pedacinho com 3, vão ter 7, porque 7 com 3 dá 10. Ok. Eu vou recapitular já já, viu? Tudo isso por quê? Para dar certo, tá? Então, vamos fazer aqui a revisão. Se eu, com essa divisão de valores aqui, A união B vai ter 24 elementos, aí você vai somar esses números. 8 com 3 dá 11, com 12, com 5 é 17, com 7, 24. Então, tá certo. A interseção B vai ter 4 elementos, aí eu vou olhar para esse pedacinho aqui, ó. E eu observo que eu mantive 4 elementos. Então, está certo. B união C, que é esse conjunto todo, né? 7 com 3 dá 10, 5 com 6, 10 com 6, 16. Confere. A menos C vai ser esse pedaço aqui, ó. E 8 com 3 dá 11. Então, funcionou. E B menos o C, que é essa parte de azul, tem 7 e 3 do lado de fora, então somando dá 10. E dentro do C eu tenho 6, né, pelas nossas contas. Então, tá certo. Então, a gente conseguiu fazer um diagramazinho contemplando todas essas hipóteses. Certo? Então, a parte mais difícil para mim é você montar o diagrama todo, considerando todas essas hipóteses. Tá? Então, calcule o número de elementos do A menos o B. Né? Então, o A menos o B é justamente essa parte amarela que está aqui, pintada, essa lua de amarelo. Então, ela tem 8 elementos. Tá? Letra B. Número de elementos de A, interseção B, interseção C. Esse conjunto é justamente o pedacinho que está tanto no A, como no B, como no C. Que é esse daqui, ó. Perceba que ele está nos 3 conjuntos. E esse conjuntinho tem um elemento. Agora, letra C, número de elementos de B menos o C união A. Ó, B menos o C união A. O B é esse círculo, esse disco aqui grandão todo. Então, eu tenho o B e tiro o C junto com o A. Eu vou ficar apenas com esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço de rosquinha, comida.
Então, a gente sinalizou que esse conjunto possui 7 elementos. Item D. N de A interseção B menos o C. Então, A interseção B vai ser tudo isso aqui, tá? Esse desenho aqui parecendo um olho de gato. E eu vou tirar o C, ó. O C tá aqui. Então, eu vou ficar só com essa região, que possui 3 elementos. Tá? E por último, mas não menos importante, B menos A interseção B. B menos A interseção B. B menos A interseção B. Que neste caso vai ser A interseção B. É esse olhinho, né, que eu desenhei. E aí eu tiro... Aliás, o B tá todo e aí eu tiro o A interseção B. Então, eu vou ficar com um desenho assim, ó. Aí aqui tem 7 e aqui tem 5. 7 com 5, 12. Eita, essa foi... Achei difícil essa questão, vocês acharam? Por demais. Essa, menino. E eu achando que a outra é que ia ser... Perceba que o segredo é você partir da maior restrição e ir montando. E ir montando. Então, você coloca 20... Aí você escreve ali, tem 24 elementos. Mas aí você não vai ter aquele número definitivo, né? Você vai ter que encontrar a quantidade de elementos de cada espaçozinho desse do diagrama. Enquanto você não souber a quantidade de elementos de cada pedacinho, você ainda não terminou. E no final, tem que checar para ver se as 5 afirmações estão batendo. Tá? Aí, o que eu vou sugerir? Que, por exemplo, essa questão é uma questão boa para caso... Não que eu queira isso, mas caso algum de vocês vá para a reavaliação... Aqui o meu gato decidiu subir no computador, queria estudar. Vocês fazem um asterisco nela aí, que ela é uma excelente questão de revisão, viu? Antigamente, nos vestibulares aí da Unicamp e tal, eles gostavam muito desse tipo. Na FUVEST, eles gostavam muito de questões assim, questões abertas. Lá na década de 70. Provas militares também tem essa característica. Por quê? Porque são questões que atestam que o aluno ele tem um bom raciocínio lógico. Hoje em dia, uma questão dessa no ensino básico é muito difícil você colocar, pela minha experiência, né? Pode ser que você até consiga, dependendo da turma, mas você vai ter que fazer um grande trabalho de exercitar com esses alunos para que eles tenham condição de fazer uma atividade dessa
e não desistirem dessa atividade só pelo grau de dificuldade dela, né? E aí, podemos ir para a próxima? Sim, já tem a próxima? Deixa eu ver aqui. Acho que eu pulei A alguma 50 aqui. poderia ser uma boa também. 50. Era essa daqui, 47, que eu queria fazer. Posso fazer Ah, a perfeito, 47 então. antes? Porque a Perfeito, pode. 50. A 50. A 50 a gente vai ter que apelar para o desenho, para o diagrama. Tá? São conjuntos finitos, e aí ela vai ficar uma fórmula bem grandona. Bem grandona. Aí com o diagrama vai ser mais tranquilo. Vamos fazer 47 porque para quem ainda vai fazer a prova, eu acho que é bem bacana. E o professor Alcino também, teve uma aula que ele discutiu bastante essa ideia, né, de pertinência, de continência também. Então, seja um conjunto formado por dois elementos, A e um conjunto que tem A. Então, diga quais das proposições abaixo são verdadeiras. Tá? Então, a gente precisa relembrar que um elemento pertence a A um elemento pertence ao conjunto quando ele está nesse conjunto. E um conjunto está contido em A quando todo elemento desse conjunto estiver no outro. Então, a gente vai usar a definição de continência e pertinência, tá? Então, item A. O Azinho pertence a E. Verdadeiro ou falso? Coloquem aí o joinha. Joinha para cima, verdadeiro. Joinha para baixo, falso. Legal. Isso mesmo, verdadeiro. Então, a gente vê que o elemento A está no conjunto. Então, a gente percebe com muita tranquilidade essa pertinência. O item B fala o seguinte, que o conjunto A pertence a E. E aí, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque apesar dele ser um conjunto, a relação é de pertinência porque esse conjunto está no E. Ele é um elemento de E. Tá? Então, ele é verdadeiro. Agora, item C. O elemento A está contido em E. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, porque esse elemento aqui, ele não é um conjunto. E este símbolo só é utilizado quando nós temos uma relação entre conjuntos, que é o caso do item D. O item D fala o seguinte, o conjunto que possui o A está contido em E. Aí vamos para a justificativa dessa afirmação, tá? Dizer que um conjunto está contido em outro quer dizer que para todo X pertencente a esse conjunto, isso vai implicar
que ele vai pertencer ao outro, né? A contido em B significa isso. Então a pergunta é: todo elemento desse primeiro conjunto está no outro? É bem sutil. Então, seja... Eu vou fazer uma demonstração aqui rápida só para a gente fixar, tá? Seja X pertencente a esse conjunto aqui, que é isso. Tá? Seja X pertencente a A. Note que X, aliás, note que todo X pertence a E. Logo, esse conjunto está contido em E. Por que todo X? Porque eu só tenho um elemento aqui dentro, que é o A. Então, o A, por ele estar em E, também a gente diz que esse conjunto está contido em E. Agora, seria diferente se eu tivesse um B contido em E. Tá? Isso seria falso. Isso aqui seria falso. Tá? Então, aqui é verdadeiro. Questões com conjunto vazio. Adoro. Item E. O conjunto vazio pertence ao conjunto E. Verdadeiro ou falso? Adoro essa interação com mãozinha. No meu tempo, quando a gente começou na pandemia, não tinham esses recursos. Era bem seco, só tinha o chat mesmo. É falso, né, gente? Porque, novamente, o conjunto vazio ele não aparece como um elemento desse conjunto. Ele vai estar no conjunto das partes de E, né? Então, o conjunto das partes de E vai ter o vazio, vai ter o conjunto formado pelo conjunto que tem o A. E, como são dois elementos, são 4 conjuntos, né? Então, seria... Deixa eu relembrar aqui, não falar besteira. Vazio, o conjunto que tem o A, o conjunto que tem o conjunto A e o próprio E. É o conjunto das partes de E, tá? Então, no item F, o conjunto vazio está contido em E. Ele está contido porque é muito bonita essa prova, né? Por quê? Porque se ele não estivesse contido, existiria um elemento no conjunto vazio que não estaria em E. Mas isso é um absurdo porque o conjunto vazio não tem elementos. Então, nós somos forçados a admitir que o conjunto vazio está contido em qualquer um deles. Aí, o Raí está fazendo um resumo aqui no chat, né? Raí, pertence. Ele verifica a relação entre um elemento e um conjunto, né? E o contém, né? É uma relação entre dois conjuntos, tá? Ambos são relações, tá? Mas a gente diferencia o símbolo na verdade é como se fosse o mesmo símbolo, só que o mesmo Czinho, só que o de pertence tem um destaquezinho assim. E aí fica esse E. Tá? Vamos encerrar com a questão 50.
Sendo A, B e C conjuntos finitos, estabeleça uma fórmula para calcular o número de elementos da união de A com B com C. Então, nós temos alguns casos a considerar, tá? Casos a analisar, que é o seguinte, a gente pode imaginar o seguinte, é só a gente desenhar assim, né? O A com a interseção B e o A com a interseção com C. Mas qual é o problema desse diagrama aqui? É porque a gente pode ser induzido a concluir que você sempre vai ter elementos nessas interseções aqui, o que não é verdade. A gente tem casos em que as interseções são vazias. Por exemplo, eu posso ter conjuntos disjuntos, né? O A, o B e o C aqui. E aí a solução seria mais tranquila, né? O número de elementos de A união B união C aqui seria o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Nesse caso aqui. Mas eu também tenho o caso em que eu possuo dois conjuntos com interseção e um terceiro disjunto, por exemplo. Eu posso ter ainda os conjuntos assim, ó. O A, B e o C. A, B e o C. E aqui o A, o B e o C. Né? Então, a gente tem muitos casos a considerar. Por quê? Porque aqui, nesse último, o número de elementos da união não seria a soma do A com B com C. Basta pegar o número de elementos do conjunto que tem mais elementos. Né? Então, existe uma diferença aqui que a gente tem que ter cuidado. E nesse caso de cá, né, eu vou ter que usar N de A união B união C vai ser o quê? O número de elementos de C mais esse conjunto aqui, considerando a interseção. Quem lembra o número de elementos da união de dois conjuntos? Alguém se recorda? A relaçãozinha que tem? Eu acho que é até exercício. Acredito que seja o número da união menos o número da interseção. Não, mas da união é o que eu quero, né? Então, seria N de A, seria a soma dos elementos dos conjuntos, separadamente, tirando a interseção. Por quê? Porque se eu não tirar a interseção, eu vou estar contando esses elementos duas vezes. Tá? Então, ó, já vão 3 fórmulas, né? Aqui. Aí vem a pergunta, será que não tem um modo mais simples da gente escrever a relação da união de 3 conjuntos que seja válida para qualquer um dos casos? Né? A resposta é que sim. A resposta é que sim. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue encontrar uma forma visual de enxergar isso, né? Se fosse separadamente, ó, número de elementos de A união B vai ser o N de A mais o N de B menos o N de A interseção B.
Depois, se fosse... Peguei esses aqui, tá? Agora, N de B união C. Vai ser N de B mais N de C menos N de B interseção C. Tá? E o N de A união C. Vai ser o N de A mais o N de C menos o N de A interseção C. A gente tem essas três relações. O que é que a gente quer, né, visualmente falando? É pegar esse pedacinho, somar com esse pedacinho, somar com esse pedacinho, com todos esses pedacinhos aqui, ó. Com esse, com esse, com esse e com esse. É isso que a gente quer. Então, a gente vai escrever todos esses conjuntos aí com o que a gente conhece de notação, tá? Então, já apareceu o N de A interseção B, A interseção C, B interseção C, aqui. Você fez essa questão, Adilson? Não, fiz não, mas eu tô acompanhando seu raciocínio e acho que... Tá dando pra entender, assim, a questão, o problema qual é? A dificuldade Sim, qual é? sim. A dificuldade é tirar as repetições. Tirar as Tirar as interseções. repetições, né? E não tirar Eu só demais fiquei com também. dúvida aí se nessa fórmula eu tiraria as 3 interseções ou tiraria uma interseção entre os 3, entendeu? Uhum. É porque a gente tem uma pessoinha aqui que se chama N de A, interseção B, interseção C. Né? Que quando a gente tira as interseções 2 a 2, a gente A gente acaba até tirando mais vezes já. A gente acaba tirando mais vezes. Então, quem seria o N de A, união B, união C? Seria o N do A, mais o N do B, mais o N do C. Só que quando a gente soma esses três, a gente está repetindo. A gente está repetindo a interseção A com B, B com C e A com C, 2 vezes cada uma. Certo? Quando a gente soma N de A com N de B, a gente está contando esse pessoal aqui 2 vezes. A gente somou com o N de A, a gente pegou o N de A e somou o N de B. Aí esse pessoal que está na interseção foi contado 2 vezes. Ficou claro? Sim. Pro resto do pessoal, ficou claro? Talvez pro resto do pessoal não tenha ficado claro. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Aqui é o A e aqui é o B. Tá? Imagine que eu tenha aqui é o A e aqui é o B. Eu tenha 10 elementos em A, 12 elementos em B
e 6 elementos na interseção. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho 6 elementos aqui no meio. No total, em A, eu tenho 10. Então, se no meio aqui tem 6, apenas no A, sem estar no B, eu tenho 4. E apenas no B, sem estar... Aliás, eu tenho 4 apenas no A, ou seja, sem estar no B, e tenho 6 no B, sem estar no A. Então, o que é que acontece? Se eu somar 10 com 12, eu vou ter 22. Só que isso não corresponde à quantidade de elementos no total, na união. Por quê? Porque na união eu tenho 16. Quando eu somo esse com esse com esse, né? Eu tenho 16 elementos. Por que que isso aconteceu? Porque quando eu somei os dois deu 22? Porque eu somei os 6 aqui 2 vezes. Então eu preciso descontar uma vez essa interseção para poder compensar, que é o que eu estou falando aqui. Que é o que eu estou falando aqui na... na parte de cima. Então, N de A mais N de B, aí eu vou tirar N de A interseção B. Ok? Aí, como eu tenho B interseção C e vai acontecer a repetição da interseção, aí eu vou tirar B interseção C. E vou tirar também a interseção do A com C. Pelo menos uma vez. Só que quando eu tiro justamente esse meio daqui, quando eu tiro uma vez esse meio, quando eu vou tirando, eu acabo tirando esse meinho aqui. Esse meinho aqui. Ele vai sumir. Então, eu preciso colocar ele de volta. Tá bom? Preciso colocar ele de volta. E aí, como é que eu faço? Peraí. Como é que eu faço isso? Eu somo essa interseção, A, interseção B, interseção C. Então, a fórmula da união de 3 conjuntos é essa belezura aqui. Certo? Tem a fórmula matemática de provar isso daí, né? Com análise. Mas vou parar por aqui. Acho que tá suficiente vocês saberem disso daí. Tá? Bom, acho que tá bom, né? Por hoje. Acho que deu pra gente Tá ótimo. rever bastante coisa. Eu já vou salvar aqui no meu tablet. Já quero